internauta, seja bem-vindo a mais uma Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa, aqui pela sua Just TV, www.justtv.com.br, a web mais vista do Brasil e do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal, estamos para o mundo. Você que está aí no Japão, você que está nos Estados Unidos, em Portugal, aliás, um beijo para o nosso fã-clube de Portugal, também um beijo para o nosso fã-clube de Tarragona, na Espanha, o pessoal participando sempre do Esquina da Cultura. Esta esquina onde tudo acontece. E hoje, internauta, eu tenho uma pauta maravilhosa. Ela é escritora, advogada, ela é poetisa, além de mãe, também sonha em ser atriz e é uma mulher maravilhosa, linda, além de tudo. Estou ao lado de Cláudia Ferreira. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui na Esquina da Cultura. E gostaria, antes de mais nada, Cláudia, que você contasse um pouco para o nosso internauta quem é a Cláudia, que hoje, além de ser mãe, de ser advogada, também é escritora e trouxe o seu livro aqui, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, vamos falar dele. Mas como é que começou, como é que você lidar com tantas mulheres dentro de uma só? Então, Marta, eu costumo dizer que nós temos personagens, né? Uhum. Personagens agrupados num ser só. E que se nós abandonarmos esses personagens, não seremos completas. Aí sim, teremos doenças, tristezas e etc. E ser mãe é difícil, né? Ser mãe tem culpa, tem que educar filho, tem que cuidar da casa, tem, né? Você tem que fazer o papel. Tem que trabalhar, tem que estudar. E a Cláudia também, internauta, ela é empresária também, é dona de uma loja, né? Inclusive, a roupa que a Cláudia está hoje é da loja dela. É uma mulher, mil e uma utilidades, né? Mil e um personagens aí dentro de você. E você é mineira, né? Que cidade você é, Cláudia? Sou de Diamantina, Minas Gerais. E desde pequena você já se interessou pelas coisas, Sim. essa história de escrever, né? Como é que surgiu isso na sua vida? Eu tive uma infância muito reprimida. Eu sou filha de militar e sempre fui muito autêntica, muito expansiva, brincalhona. E aquilo ali não podia. Mulher não podia brincar, mulher não podia gritar, não podia se soltar, né? Então aquilo me entristeceu muito. E ia me entristecendo, e eu tinha muita repressão, era castigo, era obrigação. E eu comecei a escrever, eu escrevia cartas. Essas cartas eram endereçadas a quem? Minhas primas. Suas primas. É para elas que você contava essas tristezas? Essas tristezas, assim, eu dramatizava a tristeza, né? Minhas primas reclamavam que eu escrevia muito e aumentava, e o sofrimento era maior. Elas achavam que não era tudo isso? Que não era tudo isso. Aí quando o assunto começou da adolescência, dos amores, aí virou tudo isso. Tava ótimo. Aí elas concordaram. É, ótimo, que lindo que você escreveu. Nossa, aí copiavam, faz pra mim. Então, eu tô passando por isso, isso e isso. Eu comecei a escrever. E até hoje eu tenho poemas, declaração de amor encomendadas. Olha, você trabalha com isso também? Encomendadas. Eu tenho muitos clientes, né? Sou advogada. Você escreve para os clientes? Na primeira pessoa, Marta. Não consigo fazer na terceira pessoa. Eu entro, ele me conta o caso, né? Certo. O que aconteceu, como foi, como que é a pessoa, tal, fala a profissão, o dia a dia, e eu levo todos esses atributos por poema. E aí a pessoa te encomenda para você escrever uma carta de amor, vamos dizer assim, como se fosse ela dizendo aquilo. Você faz um papel aí de ghostwriter, então, né? Tem muitos escritores que vivem disso, né? Mas que bacana esse trabalho. Você deve gostar de fazer isso, né? Tem vários que estão no novo livro, né? Uhum. Várias declarações de amor que são para terceiros. Nossa, mas assim... Coisas que eu não vivi, que eu não sei, mas, né? Mas isso assim não te incomoda no sentido Não são amores clandestinos só não, são verdadeiros, tá? De marido para mulher, de homem para amante. Mas assim, você não acha que, por exemplo, se a mulher descobre que o marido encomendou a declaração de amor, já aconteceu isso alguma vez? Acho que não, né? Até hoje eu não fiquei sabendo de nada. Mas já fiz vários. Aí eu tenho que mudar até o nome, porque quando eu escrevia, tinha lá a referência, né? Se referia a tal situação. Aí agora que eu vou publicar, eu tive que mudar o nome do poema, para não aparecer assim.
Mas E, foi e isso. você também, antes de você enveredar para a carreira do direito, também você também era tecelã. Como é que é isso? Então, a minha infância foi o seguinte. Conta pra gente. Você tinha que estudar, tinha um horário de trabalhar e tinha um horário de brincar. Mas você começou a trabalhar com que idade? 8 anos. 8 anos de 8 idade? anos de idade. Mas isso não pode, é proibido. Não, mas lá no norte de Minas podia tudo, tá, Marta? No norte de Minas podia Não tudo, podia. calma. Então me conta, vamos lá. Então Continua. eu tinha esse horário. Eu aprendi a fazer tapete arraiolo, minha mãe era tecelã e eu fazia os tapetes. Esse tapete, como é feito? Esse tapete tem origem portuguesa, tem uma tela, é feito à lã, você tece todinho à mão o tapete. Certo. Esse tapete está no Memorial JK, está aqui no Memorial JK, aqui em São Paulo, está no Museu de Brasília, onde está Juscelino Kubitschek, esqueci o nome do Agora museu. você me pegou também. Também está lá no acervo de Juscelino. Em Brasília tem um museu que é para a vida de Juscelino Kubitschek. Certo. Tem o tapete que foi feito pela minha mãe. Olha só. 80 metros quadrados, pega uma sala enorme. E aí, com 8 anos, você já tinha que fazer também. Eu tinha que fazer o tapete, porque eu tinha que ter obrigação. E como era isso para você? Terrível, ou não? Terrível, eu não entendia aquilo ali, né? Eu não entendia que eu tinha que brincar, mas eu tinha horário para brincar. Não, e terrível era. 8 horas da noite, quando aquele jornalista que depois apresentava o quê? O Jornal Nacional, Nacional? que depois foi fazer a Cid Bíblia. Moreira? Isso, Cid Moreira falava boa noite, meu pai olhava para mim e eu tinha que ir para cama. Você tinha que dormir. Quer queira, 8 quer não horas. queira. Eu nunca assisti novela. Eu assisti o video show para saber o que estava acontecendo, porque eu amava ver Beth Faria numa novela que ela era professora de ginástica, Baila Comigo. Eu adorava aquilo ali, eu achava aquilo ali o máximo. Eu via no video show. O video show foi toda a minha base artística. Não é que eu cismo, né? Que eu sou artista. Mas você Eu é cismo que artista. sou artista. Tá aqui, ó. Eu queria que a produção mostrasse aqui o livro, agora sim, da Cláudia, que é No Silêncio dos Meus Olhos, né? Tá aqui. Esse livro você lançou em 2008 e você trabalha essa obra até hoje, né, Cláudia? Trabalho até hoje. E o novo já tem nome ou não? Não, o novo ainda não tem nome, já está na editora, estamos discutindo o nome. Tá. Um mês. Esses poemas que você faz, nesse seu primeiro trabalho aqui, tem muito a ver com essa repressão sua na infância, com essa relação com o seu pai. Apesar dessa relação com o seu pai ser tão repressora assim, você devido a isso, a essa relação que você escreve e que você se sentia tão triste assim? Então, eu agradeço muito hoje que eu tenho consciência disso, de toda a repressão do meu pai, de toda a educação, de toda a forma que ele soube me educar. Porque estou aqui, né? É claro. Estou aqui, né? Mas assim, eu saí da minha casa para o casamento. Foi a segunda repressão. Ah, entendi. Tanto que aqui está, do pai você saiu para o marido. Aqui, Cláudia Castro. Castro é do meu ex-marido. E ele me fez tirar o Castro. Ah. Então aqui esse livro está Cláudia Castro, porque meu nome é Cláudia Ferreira de Castro, era. Aham. Então eu tenho várias poesias hoje sobre nome. Mas quem me deu esse nome? Não, se me deu o nome é meu. Claro. Ah, eu vou te emprestar enquanto você estiver comigo. Houve condicional? Não houve condicional. Você me exigiu uma condição de estiver comigo até, eternamente? Então essa questão até eu faço um debate que a legislação tinha que... Porque quem quer usa o nome, né? Ele até tentou tirar juridicamente, ele não conseguiu. Tá? Eu que falei, peraí. Minha inspiração veio de onde, né? Qual que é a origem? Então, quer tirar? Tudo bem. O que acontece é o seguinte, que eu tenho 2 OABs, né? Uma com o nome Castro, outra não. Eu tenho cadastro no país inteiro, nos tribunais, com Castro. Então, toda vez que eu vou viajar, mesmo com passaporte, eu tenho que levar a outra para mostrar que eu já tive, que eu sou a mesma pessoa. Isso criou uma grande confusão na sua vida, então. Toda né? mulher. A não ser que você não tenha cadastros em nenhum lugar, né? E que é fácil de mudar seu nome. Olha só, Porque é uma aí, chateação. juridicamente é o de se pensar mesmo, né? É algo de se pensar. Por isso que Marta Suplicy ficou com o Suplicy. Ah, Entendeu? Entendo. Ô, Cláudia, eu queria que você falasse um pouco mais desse seu livro e que você lesse um dos seus poemas pra gente aqui. Tá. Você deve ter um predileto ou não? Tem alguns. Tem? Esse livro aborda questões, o amor na sua amplitude, né?
o amor de pai, filho, amigo, irmão, né? E o amor, né, de mulher com homem, e o amor de mulher com mulher, de homem com homem, né? E por aí vai. E ele é muito sensual. Eu costumo falar até, eu li uma entrevista do Vinícius, tão bonitinha uma vez, ele falando que ele fez um trabalho imaturo, o primeiro livro dele, aos 19 anos, que ele tinha feito um trabalho muito imaturo e que aí ele tinha até vergonha, ele dava risada, mas que foi publicado. E aquilo ele deixou ele muito constrangido no início da carreira. E aí eu falo, hoje com o outro livro, que está bem mais... Ele é sensual, mas ele é mais calmo, ele é mais profundo, ele fala mais da alma feminina, de uma forma diferente. Esse aqui já é uma coisa mais rasgada, do amor rasgado, daquela esse é muito sensual, eu falo, meu Deus. Dramática. Esse meu livro é muito sensual, é muito imaturo. Como que os homens vão ler isso aqui, meus clientes, sabe? Fiquei pirada um pouco no início, mas tudo bem. Eu vou ler um poema. Posso mostrar essa foto, claro. Gente? Inclusive tem várias fotos aqui. O poeta não deve mostrar a foto, mas eu mostrei, tá? O poeta ainda escreve o pseudo para não aparecer seu nome, para ele se esconder. Eu chego com a minha cara bem rasgado mesmo, você está se expondo, inclusive, aqui no livro. Muito interessante isso, né? Que é realmente o que você disse, o poeta ele costuma se esconder, né? Eu não. Atrás dos versos. Esconder para quê, né? Mas lê pra gente um dos seus prediletos, então. Sedução. Jogo xadrez com suas pernas, jogo luz no arco nu. Jogo com cabelos, palavras, perfumes e em pele neutra, neutralizo seus desejos, negros, loiros, dourados e azuis. Jogo seus olhos nos meus e descrevo duas forças numa só. União me liberta. Ó, tá aqui também, tem uma outra foto aqui. Que você tá... Eu sonhava sair na Playboy, né, Marta? Por isso que eu... Não, essa foto é interessante. E a foto, claro, deve ter a ver com tem a ver com o poema aqui, né? Mostra aqui pra gente, Nil. Que você tá só com os olhos aparecendo, né? Que você tá se escondendo um pouquinho. Tava. O que o casamento acontece inteiro. aqui? O que acontece aqui nesse período? Né? Ou neste poema? Por que a foto? Então, esse poema... Olha o nome desse poema, O Pudor da Nudez do Seu Corpo. Revela a vergonha, a timidez e tal. As mulheres de Minas, Marta, eu falo que as mulheres de Minas era diferente de todas as regiões, todos os estados do Brasil. Por que você diz isso? É uma repressão horrível. Minas, você nasce para casar. Minas, você tem que aprender a cozinhar. Eu lembro que eu areava as panelas. E enquanto não estivesse brilhando, que a água não podia parar. A água tinha que escorrer toda e ficar sem nada de água. Aí ele estava certo. Assim estava certo. Então eu fazia bolo, fazia pão de queijo, aprendi a cozinhar tudo. Você é treinada para casar. É uma loucura. É como se fossem as mulheres que usam burcas lá no e assim, Afeganistão, enfim. No interior, então é uma loucura. Você é treinada para casar. E se você passou dos 20 e pouco, você não arrumou marido, uma falação, a família cobra, etc e tal. É coisa de caipira mesmo, é da roça, do mato. Uma tradição mesmo. Uma tradição, é forte. Diferente. Tanto que as mulheres... Mas ainda é assim, Cláudia? Deixa eu te contar posso contar um caso rápido? Eu estava na Espanha, e aí por um motivo qualquer, eu tive que seguir minha viagem sozinha. Certo. Carreira solo. Adoro. Adoro. Aí eu tive que seguir uns 3 dias sozinha. E tirei muita foto de Madrid, estou me entregando ao lugar, escrevi muito, né? Dentro do metrô eu encontro uma turma de umas 6 mulheres me pedindo para tirar foto. É minha sina. Certo. É minha sina. Você é fotógrafa. Sou fotógrafa de todos os passeios, de todo mundo que está na minha frente. E eu tirei uma foto, tirei outra, eu mudei as mulheres de lugar, para aquela confusão toda. Vocês são de onde? Minas Gerais. Minas Gerais. Interior de Minas. Certo. E estamos conversando, a gente estava indo para o mesmo lugar, para Toronto, né? E eu fui com elas, senhoras de 60, 70 e tantos anos. Fui com elas, uma risaria, uma confusão, uma delícia. Aí elas conversando, conversa vai, conversa vem, uma
de 74 anos pediu a separação aos 69, Nossa. no interior de Minas. Ah, ficou conhecida rapidinho, né? Ela me declarou, dentre várias situações, porque ela me narrou, eu fiquei com ela o tempo inteiro, que eu amei na história dela, né? Porque ela é uma pedagoga, pós-graduada, uma mulher Serviu até de ágil, inspiração para os seus poemas. uma mulher ágil, criou os filhos, promoveu o marido a vereador na cidade, porque a força era dela, Claro. ela tinha influência, e tinha um casamento perfeito. Ela me contou coisas, o casamento era perfeito. Eles eram conselheiros na igreja, para os casais que estavam fazendo o curso. Ok. Perfeito, ele é eleito vereador e começa um caso com a secretária. Certo. Ela ficou sabendo, ela separou. Eu falei, não, você não fez isso. 69 anos, ele servia para assistir o William Bonner, Boa Noite, no Jornal Nacional. Ele servia para buscar, carregar sacolas para o mercado. Ele servia para, se a senhora, né, adoecer, você levar para o hospital. Ela falou, você não sabe o que eu ganhei ao separar aos 69 anos. Isso é quase inédito, Marta. As mulheres não separam, elas têm medo. Para separar, demora. Separam. Tanto que 95% dos casos de separação é uma mulher que pede, tá? O homem nunca pede separação. Mas você precisa de um longo processo para você separar. Você não joga as coisas assim. Pro alto, né? Ainda mais aos 69 anos. O que uma mulher de 69 anos pode querer? Pode querer pela frente. Não, Cláudia, não pode pensar assim. Hoje não, você pensando friamente, todas, quase todas. Foi a primeira que eu conheci. Pra quê? Né? 69 anos, ela me falou, você não sabe o que eu descobri depois que eu me separei. Porém, perdi várias amizades. Como assim? A senhora, pedagoga, trabalhando 3 períodos, era assim, uma referência na educação da cidade e adjacências, ela era uma referência. Uma mulher de família reconhecida, perdeu amizades? Como? Várias amigas deixaram de falar comigo porque eu sou divorciada. Eu falei, não. Até hoje não, a senhora está brincando comigo, porque eu deixei aquele mundinho lá e até hoje a história é a mesma. Ela, até hoje. Eu falei, gente, se fosse eu então, eu ia jogar pedra. Porque eu ia chegar assim na igreja, porque eu ia lá rezar desse jeito. E eu ia jogar pedra em mim, para você ver quanto é arcaico esse Estado. Mas é interessante isso, né? Você poderia até fazer um estudo sobre isso, né? O pessoal que... Não pode aparecer uma mineira na minha frente, eu quero conversar sobre. E realmente acontece ainda. Marta, não vi um caso diferente. O que acontece com a mulher de Minas, o que ela faz? Bebe. Mulher de Minas bebe cachaça, bebe cerveja. Bebe muito. Bebe muito, porque não tem o que fazer, né? A não ser beber, né? Tinha eu imitando, né? Eu imitando tudo quanto era personagem, né? Porque eu imitava o Jô, eu imitava o Chicanísio, eu imitava tudo. Por quê? Era uma forma de distrair, né? Era entretenimento da minha época, né? E você ao fazer essas coisas também era criticada? Muito! As pessoas falam, ih, essa moça, essa não louca, sei não. Essa louca. Gente, aquilo ali é louca de pedra, joga pedra, aquela mulher é doida. E aí você tem também, devido a essa loucura sua de fazer essas imitações, enfim, você tem esse sonho de ser atriz também, né? Isso também sempre acompanhou a sua vida ou você está decidindo isso mais ou menos agora? Você vai enveredar ainda por esta área? Se eu tiver oportunidade, sim. Primeiro eu tenho que aprender a técnica, né? Que eu só tenho a vontade, né? A vontade tem muita. Para mim não é uma coisa difícil. Para mim é mais um desafio. A arte, de uma forma geral, ela me impressiona porque ela suaviza muito a alma, né? Ela te deixa viajar, ela te leva, ela te traz, né? A coisa fica mais leve, né? Você vê um ambiente, um quadro, você já distrai. É uma viagem mesmo, né? Você, através da arte, você pode viajar, você pode ser quem você quiser. Você pode mandar qualquer recado que você quiser. Enfim, torna o ser humano melhor. Você é um ser humano melhor quando você se deixa envolver pela arte. Você vê toda pessoa que não sabe, que não entende, que uma cor não chama atenção. Uma árvore te chama atenção. Olha que beleza, né? Ela tá cerejeira, que coisa mais linda que cerejeira. Esses ipês, quando estão em São Paulo, na Primavera agora vai começar. Que coisa mais linda. Suaviza. Você está no trânsito, tem uma coisa para te relaxar. Mas são pessoas sensíveis como você, que fala que é artista, e você é mesmo,
acho que você tem que enveredar muito mais para o lado da arte mesmo, porque tem gente, Cláudia, que nem vê isso. Tem pessoas que nem se atentam que a lua hoje está cheia, maravilhosa, que o espetáculo da natureza está ali na sua frente, né, devido a essa velocidade do mundo, essa correria toda. Tem muita gente que não para ver isso. E você disse uma coisa muito legal, que se as pessoas deixassem se envolver mais pela arte, com certeza a gente ia ser melhor mesmo, não ia? Ia, bem melhor. Agora, sabe chamar atenção para um outro problema que eu vejo assim, que hoje já é um problema, as pessoas não estão atentas a isso, é a conexão à internet. Já que você tocou nesse assunto, nós estamos aqui no Web TV, que a internet é uma nova linguagem, vai para o mundo todo, tem gente nos vendo no mundo todo. Sim. Você acha essa ferramenta boa e tem o lado ruim? O que é então para você? O que te incomoda aí? Vamos partir da arte para a tecnologia. Eu sou sensível, então eu vejo a flor, acho linda, eu vejo o quadro, né? A cerejeira, me encanto, não me preocupo com o trânsito, porque estou aqui, tem uma decoração, né, natural, né, aos meus olhos. Tá bom. Aí outra pessoa não enxerga isso, no mínimo ela é mal-humorada. De cara. De cara, ela é mal-humorada, ela não consegue relaxar, né? Porque vê aquilo ali e não apreciar, tá. Aí vem a tecnologia. Porque você diz, inclusive, que nós não nascemos teclando, diz isso. Nós não nascemos teclando e nós temos que saber a hora de iniciar e a hora de parar. Marta, eu vejo em restaurantes, em cafés, em reunião de amigos, as pessoas o tempo inteiro nos seus smartphones. O tempo inteiro isso. Então, aí outra ferramenta, namorar, conhecer pela internet. Funciona, várias amigas já casaram. Funciona. Mas assim, como que eu não olho a alma? Porque o olhar, você olha, você enxerga a alma, você vê outras coisas. Através do olhar, não é? Através do olhar. Como eu vou me relacionar com a máquina? Entendeu? Como eu vou ficar aqui, eu, você, mais uma turma, o tempo que eu tenho para ficar aqui é 1 hora, 2 horas com vocês, meus amigos. Eu vou ficar aqui. Você vai para uma balada, a coisa ótima, o som está maravilhoso, o jogo de luz está assim, eletrizante, você está curtindo. E o pessoal o tempo todo... O que é isso? Só na telinha. Pelo amor de Deus, gente, se entrega, se entrega. Ou então se joga de uma vez, né? Eu quero me entregar, mas se não for, se joga pelo menos, né? Mas eu acho que esse assunto rende muito mesmo, porque, infelizmente... E aí as pessoas deixam de se conhecer, de se tocarem, né? Hoje tem pessoas que você encosta a mão assim, a pessoa já... E a intolerância? Também. Eles não toleram se conviver, eles vão... Tudo é uma mensaginha. Ninguém liga, ninguém ouve voz, ninguém quer encontrar, entendeu? Vizinho de apartamento, mãe com filho, está mandando mensagem para o filho vir jantar. Dá para ser poeta assim? Vou usar isso aí para fazer uma poesia. Eu estou fora desse mundo, eu estou fora do contexto, né? Me sinto alienígena aqui nesse mundo, vou ter que partir. Você é uma mulher jovem, linda, belíssima, com uma carreira linda no direito, enfim, uma mulher super bem-sucedida, empresária. E tão jovem e com essa visão, né, que é muito importante. Está muito arcaica, Marta. Não, a maioria dos jovens hoje não tem essa visão, nem os culpo, porque a tecnologia ela é muito rápida mesmo, e só que assim, e nos manipula também. O problema é que nós temos que pensar, né, nós temos que usar os nossos questionamentos, a nossa mente, nós temos que pensar, gente. Se aquilo realmente é bom, se não é, até onde eu uso essa ferramenta aqui, tem um lado sensacional. Tem, lógico. Tem um lado sensacional. A internet e a rede é sensacional, desde que você saiba usar. Tudo é assim. Tudo. Por exemplo, se você tem muito dinheiro, é milionário, se você usa o seu dinheiro de uma maneira ruim, também é ruim. Então, tudo a gente tem que saber dosar, a gente tem que questionar, né, e não nos deixar ser manipulados. E essa moça aqui não deixa, porque ela realmente... Você não é arcaico, você é uma mulher inteligente, só isso. Ai, que bom. Me aliviou. Né? E dona aqui de uma das mais belas artes, que é escrever, né? Que é uma coisa maravilhosa. Quem tem esse dom
também pode manipular, né? Pode. Mas no seu caso, você só está Eu nos só faço trazendo... instigar, eu não vou manipular nada, só vou instigar a mulherada. Exatamente, e falando sobre um tema aqui que é o amor, em todos os sentidos, né? Enfim, de todas as suas manifestações. Mas eu não acho nada de arcaico, eu acho que você tem razão, eu já me senti assim também. Eu estava num local com os meus amigos e tinha outras pessoas, jovens, como você, bem jovens, bem mais jovens do que eu, e eu estava ali fazendo uma serenata para esses amigos, né? E esses outros chegaram também, esses jovens chegaram, e eu cantando músicas de autores maravilhosos, tipo Ark, enfim, né? Grandes poetas também. E simplesmente eles ligaram seus smartphones, seus notebooks e botaram um fone de ouvido e ficou cada um na sua ali. Enquanto eu fiquei só com esses dois amigos, né, que eram um pouquinho mais velhos e que estavam realmente curtindo aquele momento. Então eu acho que hoje a gente, né, a juventude, enfim, devia prestar um pouco mais atenção nisso sim, porque nós temos que trocar, né, o olhar, nós temos que trocar o toque, senão como é que vai fazer com isso com a máquina? Não dá, estou aqui com o meu laptop aqui, mas realmente eu olho para ele e não consigo ter a mesma emoção, sensação quando eu olho para você, não é? Verdade? Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque é uma estupidez trocar o ser humano por uma máquina, né? A gente tem que usar a máquina, né? Não deixar a máquina fazer de nós os objetos. Por isso que nós necessitamos tanto dos poetas, como você, dos artistas em geral, porque é onde nós conseguimos realmente viajar, onde nós conseguimos trocar isso tudo, né? Você, que vai aí enveredar claro, com certeza, pelo seu sonho de ser atriz, isso é uma troca maravilhosa. O teatro é uma linguagem maravilhosa, que você está ali na frente do público e essa troca, essa energia é simplesmente sensacional. Né? Isso eu acho que não vai dar para, espero que nunca substitua, né? Nunca, não pode. As pessoas têm que se atentar, porque eu costumo falar que a poesia, ela é a filosofia colorida, né? É a leveza da filosofia, né? Olha só. Porque eu mando um recado. Ontem eu estava com uma leitora e ela falou assim para mim, eu li o seu livro todo no avião, numa viagem. Certo. Eu falei, ai, que bom, né? E o seu livro é uma autoajuda em poemas. Olha só. Eu tinha essa intenção. A minha intenção, Marta, na verdade, era falar, oi, presta atenção em você, na sua vida. Acorda. Acorda, muda o que tem que mudar, porque é hoje que você vive, não é ontem nem vai ser amanhã. Só para dar esse chacoalhão, para dar esse recado. E através da sua poesia. Mas eu nunca pensei, assim, eu nunca nem falei, falar de você mesmo é difícil, né? Eu nunca falei sobre isso porque eu falei assim, a minha pretensão está sendo muito grande de passar. Então eu esperei, e já é a terceira pessoa que me fala sobre a mensagem que ela conseguiu receber. Às vezes eu falo de uma coisa, né, interpreta de outra, mas tudo bem, mas conseguiu, é isso que é importante. Eu consigo extrair, chegou, né? Eu consigo extrair da arte a minha interpretação, o que serve para mim. Às vezes eu escrevo uma coisa totalmente diversa, mas a pessoa fez da minha palavra a história dela. Olha, e aplicou na vida. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É uma outra ajuda mesmo. Aliás, o seu segundo livro, não sei se é de autoajuda, mas você também já está pensando sobre isso, né? O terceiro é de autoajuda, é sobre a separação é o início, que eu falo da separação, né? E o segundo e o terceiro já tem aí quando vai lançar? O segundo é em janeiro, o segundo livro é em janeiro para a editora Novo Século. E o terceiro? É para a editora Novo Século também, mas é para o final do ano que vem. Ah, ok. E o seu livro, os internautas podem encontrar onde? Você tem seu site, ou está nas melhores livrarias do ramo? O livro está à venda na Livraria Cultura e na Livraria Saraiva, e também encontrado no site www.claudiaferreiraescritora.com.br. Eu tenho um outro site também que é de utilidade para todos os casos e dúvidas na área jurídica, que é o www.claudiaferreiradecastro.adv.br. Vocês podem me encontrar nesses dois sites, mandarem suas mensagens que eu, na medida do possível, vou tentar contribuir com todos vocês. Maravilha!
A gente está chegando ao final do Esquina da Cultura, mas eu antes peço licença para você, antes da gente falar um tchauzinho para todo mundo, né? Foi um grande prazer estar aqui com a Cláudia. Quero lembrar a todos da Sua Majestade. Sua Majestade é excelência em transporte de cargas para o Nordeste. Está lá, www.suamajestade.com.br. Você que precisa transportar sua carga para qualquer município do Nordeste, entre em contato com a Sua Majestade. Será bem atendido pelo Ricardo, pela Cristina, porque a Sua Majestade é excelência em transporte de carga com segurança, pontualidade. Você não tem que se preocupar. E também trabalham com armazenamento, logística, enfim. Você precisa transportar a sua carga com pontualidade, segurança, credibilidade, uma equipe maravilhosa. É só entrar em contato. www.suamajestade.com.br. E, Cláudia, eu espero tê-la novamente aqui no Esquina da Cultura com o seu segundo livro, de muitos que você fará com certeza, porque tá aqui, o livro tem aqui mais de 100 páginas, né? Maravilha. Essa produção aí é todo dia? Essa produção. A sua e dos poemas? Você escreve todo dia, toda hora? Quase todos os dias. E sempre tem uma inspirada. necessidade, sempre. Até me falaram aqui em off que você escreve durante as audiências, é verdade? Aí quando tá calma, que eu tô vendo que não precisa, que eu posso recuar um pouco, sabe? Voltar para mim mesma, eu consigo escrever algumas coisas. Até na audiência. No trânsito, quando eu não consigo escrever o livro, eu ligo o gravador do celular e gravo falando ali umas 10 frases, dali sai um poema assim, enorme, porque eles são enormes, né? É uma maravilha, são cartas mesmo, tem poemas enormes aqui. Olha, eu quero que o internauta conheça o seu trabalho, internauta, vocês têm que conhecer. Cláudia Ferreira de Castro, que não é mais Castro, mas continua sendo Castro, porém é Ferreira. Essa mulher jovem, linda, futura atriz, espero que com certeza, né, linda, vai ser uma excelente atriz também, porque, como você disse, é um desafio para você, mas pelo que eu estou vendo aqui, os desafios são coisas que você tira de letra, né? E muito bem. Eu quero te dar os parabéns pelo livro e espero você aqui para o segundo, para o terceiro, para todos que você fizer e nos traga aqui, e nos brinde com a sua presença e com a sua inteligência, com a sua luta de mulher. Um exemplo para nós mulheres aqui é a Cláudia, que faz muita coisa aí na vida e está aqui inteira. E se você quiser algum recado, fique à vontade antes da gente ir embora. Também quer mostrar aqui a produção. Quero deixar minha loja. É empresária também. Sou empresária. Esse vestido da minha loja, Arte Maia, na Liberdade. www.artemaia.net.br. Obrigada, apareçam lá. Liberdade 104. A mulher nossa vai ficar bonita assim. Claro, e além de tudo, a Cláudia pode até falar um poema para você ali na hora, não pode não? Posso até fazer, pode encomendar o poema, contar a história e eu faço o poema, levo o livro e sai bonita. Além de sair linda, produzida, também pode sair com um poema feito só sob medida para você. Olha que maravilha. Tá vendo? Completo. Parabéns, querida. Foi muito bom tê-la aqui no Esquina da Cultura. Espero vê-la em breve. Internauta, foi um prazer estar com você novamente. Boa semana a todos. Até quarta-feira que vem com mais um Esquina da Cultura. E mais uma vez, obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.